Vamos falar de saúde? As células do sistema imune, assim como todas as outras do corpo, precisam de nutrientes para sua manutenção e bom funcionamento. Verdade, daí fica fácil entender, porque a alimentação é importante para uma boa imunidade, né? Essa relação está muito clara. Mas quem vai explicar para a gente tudo sobre isso é a médica nutróloga, a doutora Camila Gauss, que já está conosco aqui no Notícias do Bem. Doutora Camila, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer em recebê-la. Obrigado pela disponibilidade em nos atender. Quer dizer, essa relação parece clara, mas às vezes a gente é um pouco, vamos dizer assim, relaxado em relação a isso, né? A alimentação tem muito a ver com imunidade, né? Tudo a ver. Primeiro, bom dia, obrigada, viu, pelo convite. Realmente, esse assunto é um assunto que a gente sabe que uma série de reações químicas aí, feitas pelo nosso sistema imunológico, ele depende realmente de vários nutrientes, né, micronutrientes, aminoácidos, e isso a gente obtém a partir dos alimentos mesmo. E para que a gente, na verdade, influencie o sistema imunológico, a gente tem que ter isso como um compromisso permanente, né? Então, o que acontece muitas vezes é que a gente acaba se descuidando um pouco, e aí esse compromisso de ter, né, uma alimentação mais saudável, contínua, acaba influenciando aí em relação à nossa imunidade, né? Ah, sim, verdade. E aí, tem uma pergunta, doutora, que todo mundo fala, minha avó, minha mãe, e eu vejo muita gente falar, mas eu acredito muito nisso. Eu, pelo menos, penso nisso, pesquisei na internet uma vez quais os alimentos que são bons para aumentar a imunidade. Alimentos realmente, dá pra gente depender desses alimentos para ficar com a imunidade lá em cima? Olha, é possível sim a gente manter uma boa imunidade, vamos dizer assim, só com alimentos, sim, tá? Porém, a gente também tem que pensar e ficar atento a algumas coisas, né? Porque às vezes você tem algum problema a nível intestinal, um problema desabsortivo, você não se expõe tanto ao sol, né? Coisas que muitas vezes influenciam nessa absorção ou nessa, vamos dizer assim, otimização desses níveis aí, né, de vitaminas. Então, pacientes, por exemplo, que às vezes chegam no consultório, que têm às vezes uma dieta mais deficiente, porque são vegetarianos ou veganos, então todas essas vitaminas e minerais são importantes para que a gente realmente tenha uma boa nutrição como um todo. Então, os alimentos, sim, podem simplesmente, vamos dizer assim, só eles são possíveis aí a carência, né, a gente otimizar aí em relação só aos alimentos, mas precisa ser avaliado cada caso a caso, e no caso de, obviamente, alguma deficiência, a gente tem que realmente fazer as reposições. Que o equilíbrio faz parte desse processo, faz parte dessa equação, né, doutora? Mas, enfim, tem alguns alimentos que são comprovadamente eficientes quando a gente pensa em imunidade? Existe, né? Hoje a gente fala muito sobre imunomoduladores, né? Alimentos imunomoduladores, que são alimentos em que a gente sabe que vão atuar basicamente, assim, principalmente para o sistema imunológico. Né, uma das coisas muito importantes são os aminoácidos, os ácidos graxos essenciais, né, o ômega 3, por exemplo, que é bem falado, né, que a gente pode ter aí com o consumo de castanhas, peixes, ovos, nozes, né, e alguns alimentos, principalmente, que têm uma quantidade grande de vitamina D, que são basicamente alimentos de origem animal, né, zinco, selênio, que são muito importantes aí também, que estão relacionados, por exemplo, a cebola, o alho, eles são ricos, o alho principalmente é rico em zinco e selênio, as oleaginosas também ricas, né, a castanha do Pará tem uma quantidade excelente de selênio. Então, esses alimentos e alguns alimentos antioxidantes que a gente sabe, né, como gengibre, são alimentos muito importantes aí para essa parte do sistema imunológico, né? Vitamina C também, né? A vitamina C é muito conhecida, né? Os alimentos cítricos. Então, assim, tem uma série, né, de alimentos que a gente pode realmente relatar que contribuem muito aí para a nossa imunidade, para o fortalecimento e para que a gente tenha uma diminuição, né, do risco, vamos dizer assim, caso a gente tenha algum processo de saúde, algum problema de saúde, uma recuperação mais rápido. Como tudo na vida, nada que é muito, né, o exagero é bom e nada que falta também, né, ali
a escassez também é bom, mas qual que é o equilíbrio quando a gente fala, eu posso comer determinado alimento, ele é bom para a imunidade, e qual que é a medida? Existe um certo limite da gente de consumir esses alimentos no nosso dia a dia? Ou está liberado? Olha, como alimentos, né, não existe um limite, assim, tá? A gente sabe que o nosso corpo, ele tem uma inteligência absurda, né, em relação à excreção, em relação à utilização, diferentemente como a gente usa suplementos, né? Então, quando a gente faz a suplementação com alguns polivitamínicos, isso daí pode sim trazer consequências. A gente tem que tomar cuidado com as hipervitaminoses, tá? Principalmente das vitaminas lipossolúveis, né? Vitamina D, vitamina E, vitamina A. Então, que a gente pode realmente ter, sim, alguns problemas com o excesso dessas vitaminas. E por isso que eu falo que, assim, se vier do alimento, não tem problema nenhum, né? A gente vai consumir isso daí e o nosso organismo é capaz realmente de fazer esse equilíbrio. Agora, se vem realmente da suplementação oral, a gente tem que ser realmente bem indicado e principalmente bem orientado por um médico, né? Às vezes nutricionista, para poder realmente a gente ter cuidado e não ter um excesso aí, um prejuízo à nossa saúde também. Essa é uma questão importante, né? Essa questão da suplementação, ainda mais agora nesses últimos tempos aí, por conta da pandemia, muito se falou em suplementação de vitamina C, de vitamina D, de outras inclusive, né? É preciso ter cuidado, né? Não pode sair tomando vitamina de qualquer jeito também, né? Não pode. E só para você ter ideia, simplesmente uma laranja, né? A gente já tem uma dose basicamente do que a gente considera ideal de vitamina C por dia. Então, se a gente utiliza, por exemplo, um suco de acerola, ele tem 4, 5 vezes mais do que isso. Então, quer dizer, muitas vezes a gente já bate as necessidades aí diárias, consumindo uma alimentação equilibrada, né? Vegetais, verduras, legumes. Então, a gente tem isso daí. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado aí em relação a esse excesso. Até porque, se a gente, por exemplo, a gente tem excesso de vitamina C, por exemplo, não adianta a gente ficar tomando... Tem gente que toma 2 gramas de vitamina C por dia e ainda chupa laranja, faz não sei o quê. O corpo espera libera, isso, né? Exatamente. Uhum. E aí, agora aproveitando que você falou da laranja, da acerola... Qual que é a forma ideal de alguns consumos, né? Consumir algumas frutas? A fruta, alguns frutos com a casca, sem casca. Onde está a vitamina? O suco, ou quando se faz o suco de laranja, ele perde a vitamina se passar muito tempo ali? Como que é essa questão? Porque existem tantas dúvidas, né? Tantos mitos e verdades acerca disso, né? Que às vezes a gente fica meio perdidos, assim. Estou consumindo a vitamina ou não, né? Nossa, isso é uma dúvida muito comum, né? Qual é a melhor forma de consumir e tudo? Eu falo que qualquer ato do dia a dia que a gente faça, descascar alimentos, batê-los, né? Expor eles, né? Uma oxidação ali, o contato com o oxigênio, ele vai realmente ter uma perda de vitaminas, sais minerais, fibras, compostos ativos. Né? Eles vão ser alterados pelo contato, né? Luz, calor e tudo mais. Mas as perdas, hoje em dia, a gente avalia que são, assim, bem pouco significativas, né? Então, assim, a gente, obviamente, tem alguns alimentos que têm mais vitaminas na casca, tem alguns alimentos que não, que tem vitaminas suficientes também na polpa, tem alguns alimentos que a gente vai ter um prejuízo maior ao cozinhá-los, outros a gente vai ter um benefício maior ao cozinhá-los, por exemplo, o próprio tomate, o licopeno, a gente consegue ter uma absorção dele só com ele cozido, né, o que é um nutriente muito importante para a prevenção de câncer de próstata. Então, hoje, eu acho que, assim, o importante, na verdade, é a gente tentar minimizar. Então, vamos tentar cozinhar os alimentos, mas vamos cozinhar numa temperatura não tão alta, não com tanta água, para que esses nutrientes não fiquem na água. Se for bater o suco, por exemplo, de fruta, vamos manter e deixar esse suco, por exemplo, com as fibras, né, em coar, ou tomar logo em seguida, evitar de deixar muito tempo esse suco lá na geladeira. Então, a ideia, na verdade, é a gente tentar minimizar, mas eu acredito que o equilíbrio, assim, o importante é a gente estar consumindo, tá? Isso vai ser muito mais benéfico, independente se vai estar cortado, se já vai estar congelado, se vai estar... O importante é a gente estar consumindo. Então, se a gente puder minimizar, melhor.
Muito bom. É aquela questão, né? Às vezes um suco que já está algumas horinhas ali na geladeira é mais saudável do que um refrigerante. Então, se a gente pega essas comparações, ainda assim, não importa o tempo, né? Mas eles Ainda são mais assim saudáveis, né? vale a pena do que você pegar algo industrializado, né? E Exatamente. qual a relação dos alimentos, mais carboidratos, massas, frituras, isso tudo, como é que lida esses alimentos com a imunidade? Faz bem ou faz mal, Faz né? bem, faz mal? Como que é essa relação ali? Na verdade, né, quando a gente fala em equilíbrio, né, eu acho que é o mais difícil hoje em dia a gente conseguir ter o equilíbrio, né, de ter um consumo moderado de tudo. Mas realmente os alimentos que trazem uma quantidade maior de açúcar, né, de gordura, principalmente as gorduras trans, né, hidrogenadas, as gorduras saturadas, são alimentos que, com o excesso disso, podem ser alimentos mais inflamatórios, né? Então, quando a gente pensa em inflamação, a gente está pensando levar isso daí para uma doença crônica, né? A gente está pensando em ter uma alteração da nossa imunidade. Então, por isso que o excesso, né, desses alimentos, fast foods, eles acabam interferindo, sim, na imunidade e também nas doenças, né, crônicas como um todo. Então, realmente, a ideia é a gente tentar, que eu falo assim, a gente usar como exceção e não como regra, né? Evitar realmente as frituras, né? Os alimentos que têm realmente uma quantidade muito excessiva de gordura e principalmente os açúcares, né? Os refinados, isso é o ideal, isso que seria o ideal realmente para a gente ter uma qualidade melhor, né? Entendi. E fugir dos processados, né? Processados em lata... Foge. Exatamente, tentar evitar, né? Você sabe que hoje até assim, as empresas elas têm, na verdade, tentado, vamos dizer assim, melhorar ao máximo a cada dia, né? Então, assim, a gente vive num mundo que a gente tem dificuldade realmente de fazer tudo, a gente vive num mundo corrido, a gente vive num momento em que, se a gente realmente não tem as coisas para facilitar, isso acaba dificultando com que a gente tenha realmente um consumo de coisas saudáveis. Então, eu vejo que hoje em dia algumas empresas elas têm já começado a olhar para esse lado, tentado trabalhar com tipos, né, de alimentos, mesmo sendo industrializados, mas que não são ultraprocessados, quer dizer, não tem uma série de processamentos com um monte de condimentos. Então, isso tem sido muito importante para que a gente consiga também trazer para o nosso dia a dia alimentação, né, mais saudável, mas de uma forma um pouco mais prática, né? Agora eu tenho umas perguntas dos nossos web telespectadores, que o Ricardo Reis, ele colocou: melhor anti-inflamatório que é a cúrcuma com limão e água morna, toda manhã fazer um shot e tomar. O que será? Acha? Eu não sei nem o que é cúrcuma. É o açafrão, né? É açafrão. Isso. Na verdade, assim, como eu falei, né, todos os nutrientes são muito importantes. Se a gente pode fazer disso uma parte do nosso dia a dia como uma rotina, maravilha. Seja ele feito no limão, seja ele temperado nos alimentos, né? Então, o uso desses compostos que a gente fala, né, bioativos, eles são muito importantes. A canela, o gengibre, né, a pimenta. Então, a gente fazer shot pode ser feito? Pode, não tem problema nenhum. A gente está usando aquela dose ali diária, né? A gente está colocando como se fosse uma medicação, né, natural. Então, não tem problema nenhum. Agora, preciso tomar o shot? Não, eu posso utilizar em qualquer outro momento do dia. Então, no próprio tempero, no dia a dia, realmente na realização ali do alimento, né? E temos mais uma pergunta que é com relação o que a senhora diz com relação à água com limão logo cedo em jejum também? Olha, a água com limão é um mito, né? Melhora e tudo mais, né? Emagrece. Na verdade, eu falo que, assim,
A água com limão ficou muito conhecida, né, pelo fato de o limão, ele, apesar de ser uma substância ácida, ele acaba fazendo uma alcalinização gástrica. Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha uma digestibilidade melhor dos alimentos, né? A gente tem uma absorção melhor, principalmente do ferro, né? Então, dependendo se a gente utiliza o limão perto das refeições, a gente tem uma absorção de ferro melhor por conta do excesso da quantidade de vitamina C. Então, assim, é difícil falar, olha, ele serve, é muito bom para isso. O limão, água com limão, ele vai ser benéfico em todos os sentidos. Então, quer usar? Usa, não tem problema nenhum, né? Na verdade, vai ser bom, tá? Mas não existe um trabalho ou algo específico. Não use água com limão que você vai emagrecer, né? Na verdade, isso é mito, né? Isso daí vai fazer com que a gente tenha outras coisas que vão fazer realmente a gente ter um processo do emagrecimento. Mas como benefício do limão, né, de utilizá-lo, isso daí pode ser feito ou com água com limão, ou limão na salada, o que for. Boa. E pode ter o consumo diário? A pergunta foi da Nádia Araújo. Pode usar diariamente, várias vezes durante o dia? Pode, sem problema nenhum, não existe. A não ser que, né, existe alguma contraindicação médica no consumo excessivo, por exemplo, de vitaminas, por exemplo, que tem vitaminas, quantidade de vitamina C, né, em alimentos, em pacientes, por exemplo, que tem excesso de ferro, né, por exemplo, eu não estou falando simplesmente num quadro de uma alteração de aumento do ferro do sangue, mas estou falando em quadros, por exemplo, de hemocromatose, que são doenças em que a gente tem uma absorção maior de ferro, a vitamina C vai facilitar esse processo. Então, a gente, muitas vezes, orienta esses pacientes que têm essa doença, que é a hemocromatose, que é uma doença que você não excreta o ferro de uma maneira fácil, né, vamos dizer assim, você tem essa dificuldade. Então, se a gente consumir muito, né, por exemplo, o limão ao longo do dia, isso pode absorver uma quantidade muito maior de ferro durante a nossa alimentação. Então, você vê que tudo depende, né, gente? Nada é total, nada é 100% sim, nem 100% não. Tudo depende realmente de cada caso. E aí, a última perguntinha que fizeram é com relação a, quando fala das vitaminas nos legumes, a questão do cozimento delas, né? 4 minutinhos, 5 minutinhos, pode deixar para sempre ali na panela até derreter. Até ficar molinho. Qual que é o ideal, qual que é a atenção? Realmente perde as propriedades se ficar muito tempo ali no cozimento? Realmente tem uma perda, principalmente se esse cozimento for prolongado, né? E se ele for à base de muita água. Porque aqueles nutrientes, eles vão basicamente sair ali e ficarem ali naquele caldo, né? A não ser que você use esse caldo para fazer alguma coisa, uma sopa ou alguma coisa. Mas a ideia, na verdade, é a gente tentar cozinhar o mínimo possível de tempo, né? O máximo que a gente puder realmente, ou no vapor, ou na água em si, mas assim, a partir do momento que ela já está em fervura, a gente joga aquele alimento, né? Então, deixe por pouco tempo, não deixa ele cozinhando muito tempo, porque isso realmente a gente acaba comprometendo um pouco as propriedades. Doutora, eu quero agradecer muito a sua participação no Notícias do Bem, esclarecendo essas perguntas tão importantes e que muitas vezes são tão carregadas de mitos, né, às vezes de medos, né, ali incertezas, mas que, como você disse, assim, alimentos saudáveis, né, é sempre bom a gente consumir e, claro, sempre consultando, às vezes, um profissional para saber o quanto aquele alimento vai ser benéfico para aquela saúde, né? Gostaria muito que deixasse os seus contatos, para quem quiser te acompanhar nas redes, ou se tiver algum contato, um telefone, para que quem quiser conhecer seu trabalho, ou mesmo até um atendimento. Ai, que legal. Eu que agradeço de estar aqui, de estar falando pela, assim, primeira vez, eu fico até meio envergonhada, mas eu espero poder ter esclarecido algumas coisinhas. E para quem realmente tiver interesse, esse é o meu Insta, né, o @doutora Cami Gauss, tem o meu e-mail também, crgauss@hotmail.com, e eu tenho o telefone do consultório aí também, caso alguém tenha WhatsApp, alguma dúvida, algum interesse em relação à consulta, eu estou aqui à disposição para que tirar, e o que eu puder ajudar aí sempre vai ser super bem-vindo.
Tá certo. Doutora Camila Gauss participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Doutora Camila, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Foi ótimo o nosso papo. Seja sempre muito bem-vinda. Esperamos contar com você outras vezes aqui no programa. Com certeza, vai ser um prazer, viu? Um grande beijo aí para vocês.